Boa noite, pessoal. Hoje iremos apresentar o trabalho sobre escravidão no Sudeste, da professora Laisa. Sumário: a escravidão desempenhou um papel significativo na história do Sudeste do Brasil, moldando sua economia e sociedade. Nesse conjunto de slides, exploraremos os principais aspectos desse sombrio período. Essa chegada foi resultado do sistema de comércio de escravos, que trouxe homens, mulheres e crianças de diferentes regiões da África para atender às crescentes demandas por mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, mineração e outras atividades econômicas. Esses africanos foram submetidos a condições desumanas de transporte e, ao chegar, viram-se forçados a enfrentar uma vida de trabalho árduo, abusos e privações. Resistências e revoltas. Apesar da opressão, muitos escravos resistiram, organizando revoltas e estabelecendo quilombos como o famoso Quilombo dos Palmares. Condições de vida dos escravos. As condições de vida dos escravos eram extremamente precárias. Eles enfrentaram trabalho árduo, punições severas e viveram em condições insalubres. Objetos de tortura. Os objetos de tortura utilizados contra os escravos no Sudeste do Brasil durante o período da escravidão eram cruéis e desumanos. Aqui está alguns dos instrumentos de tortura mais comuns, incluíam grilhões, máscara de ferro, troncos e algemas. Grilhões. Os grilhões foram utilizados para o transporte de escravos nas galés, para manter os remadores muito condenados nos seus bancos, e quando os presos se tinham de movimentar fora das prisões ou penitenciárias. Tronco. O tronco era um instrumento de tortura e humilhação, com função semelhante à do pelourinho. Em termos gerais, era constituído por uma estrutura de madeira com buracos e quase sempre correntes, onde os membros dos supliciados eram presos. Máscara de ferro. Máscara de Flandres ou máscara de folha de Flandres era uma espécie de máscara fabricada com folha de Flandres, usado para impedir que os escravos ingerissem alimentos, bebidas ou terra. A ingestão de terra ou geofagia era um método comum de suicídio. Para entender melhor, o Sudeste foi uma das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar no Brasil colonial, o que impulsionou a demanda por escravos. O café se tornou o principal produto agrícola na região do século, resultando em um aumento significativo na escravidão. O Rio de Janeiro foi um dos principais portos de entrada de escravos africanos no Brasil. A escravidão urbana era comum no Sudeste, com escravos trabalhando como domésticos, artesãos e em outras funções da cidade. A Revolta dos Males, em 1835, no Rio de Janeiro, foi uma das maiores revoltas de escravos urbanos no Brasil.